Estamos hoje aqui com o seu Walter Oliveira, representante administrador da MOB, para nos contar um pouco do sucesso da MOB. Seu Walter, prazer tê-lo aqui. É uma Prazer é honra todo meu. imensa, viu? E estou muito feliz em poder entrevistá-lo para que a gente possa entender um pouco desse sucesso da MOB. A primeira pergunta que nós temos para fazer: como surgiu a ideia do aplicativo da MOB? Muito bem, vamos lá. Ju, primeiro, bom dia a você, boa tarde, se estiverem vendo à tarde, boa noite, quem for ver à noite, né? Quero agradecer o convite de vocês para poder estar aqui falando sobre o nosso trabalho. Na verdade, não é um trabalho do Walter. O Walter é só um dos membros desse projeto. Então, o projeto Move 356, como eu costumo dizer, ele nasceu de um grupo de WhatsApp de motoristas explorados, vamos dizer assim, que esse é o termo correto. Por quê? Porque algumas grandes operadoras no mercado de transporte de aplicativo, elas exploram os seus motoristas visando apenas o ganho e o lucro delas, sem se importar com aqueles que realmente trabalham e produzem dentro do mercado. E dentro de um grupo, nós começamos a conversar, um grupo que, por coincidência, eu apareci, caí por acaso, eu conhecia muito poucas pessoas dentro desse grupo, mas fui incluído nesse grupo e lá a insatisfação dos parceiros, dos motoristas que lá estavam, começou a surgir os burburinhos, né? De vamos montar um aplicativo para nós, vamos montar um aplicativo, nós não podemos ficar do jeito que estamos, mas ficou sempre naquela de vamos montar e ninguém assumia o papel. E aí eu falei que eu já tinha alguma experiência, devido à vivência, eu sou cadastrado em operadoras em São Paulo, já trabalho há 11 anos, né? Então eu tenho algum conhecimento dentro da área. E aqui, algum tempo atrás, nós tentamos montar uma cooperativa que não foi à frente, porque as pessoas não aderiram da forma que era necessário. E aí eu me coloquei à disposição e as pessoas aceitaram que eu me tornasse o sujeito que ia dar andamento nesse projeto. E assim surgiu o MOV 356. Foi formado um grupo, e um grupo a princípio bastante grande, depois fizemos um levantamento de custo, né, para poder dar andamento ao projeto, e chegamos, resumidamente falando, chegamos ao final com um grupo de pessoas que resolveram aderir ao projeto, participar efetivamente. Quando eu digo efetivamente, é contribuindo com valores, que era a necessidade do momento, Uhum. e cada um acabou entrando com um determinado valor para ajudar a fazer a aquisição do sistema que seria utilizar dentro do aplicativo. E esse grupo, que hoje se resume em 61 cotistas, a gente chama de cotistas porque são Sim. cotistas de capital de participação, porque não existia uma empresa, né? Existia só a ideia, a concepção da ideia, e depois nós a transformamos no que é hoje o MOV 356. Então, cada um entrou e comprou uma cota de capital. Então, cada um é detentor de uma cota de capital. Não existe duas cotas, três cotas, é uma de cada um para ter mantido os direitos iguais. Assim, ninguém, eu sou mais, eu sou menos, não, nós procuramos a igualdade em todos os sentidos dentro da MOV 356. E assim nasceu o projeto, até o seu lançamento, no dia 10 de maio, e o que está aí hoje. Bacana demais. E assim, e como você define esse sucesso da MOB? Um resumo desse sucesso, assim, essa definição, né? É uma pergunta complicada de se resolver, porque definir sucesso depende muito de tudo, de todo o contexto. Então, eu acho que o sucesso desse movimento, né, do MOV 356, ele se deve ao engajamento das pessoas que aderiram ao movimento, das primeiras pessoas que resolveram acreditar no projeto e investir nesse projeto da forma que foi feito. E seguirem
as linhas, né, as diretrizes que eu tracei dentro desse projeto, porque eu acabei determinando coisas que devem ser seguidas para que um projeto tenha esse sucesso. E as pessoas acabam aderindo ou não. Então, a adesão desse grupo é que levou ao sucesso do que é o MOVE hoje dentro de Itabirito. Né? A gente vem trabalhando para que isso se fixe e que se torne cada dia mais realidade. Por quê? Hoje nós somos um bebê. Eu falo que nós somos um bebê, algumas outras pessoas já me perguntaram. Eu digo, não, nós somos um bebê de 5 meses. Nós ainda não fizemos nem 6 meses de vida. Ainda estamos sendo amamentados, teoricamente falando. Sim. Mas é um projeto que caminha para se confirmar, se concretizar de maneira definitiva e, posteriormente, vir a expandir para outras áreas próximas à nossa região. Bacana demais, tem crescido bastante, a gente tem notado isso. E, assim, o que diferencia um aplicativo, o móvel, dos outros aplicativos? Assim, qual o maior diferencial que a móvel oferece? Bom, vamos começar, como diria o outro, vamos começar pelo começo, pelo princípio. O princípio é o seguinte, nós fizemos um estudo, né, eu fiz uma avaliação no mercado, onde nós observamos o seguinte, muitas pessoas não usavam o aplicativo em Itabirito por medo. E aí eu fui procurar descobrir qual era esse medo. O medo era justamente porque existiam inúmeros motoristas diferentes, de lugares diferentes, cidades diferentes, operando dentro de Itabirito. Esse era um dos problemas. O segundo problema era a impossibilidade de identificar os veículos dentro da nossa cidade. Então, as pessoas não sabiam qual era o veículo, que veículo que era, se de fato era 99. Por quê? Porque existe um problema. Embora nós tenhamos várias formas de identificar os veículos, embora o aplicativo te mostre a placa, o nome do motorista, o número de viagens e tudo mais, poucas pessoas se atentam a esses detalhes. Então, elas precisavam de algo mais concreto para que elas pudessem ter essa facilidade de identificação. E eu estou te explicando isso para chegar à resposta da sua pergunta dos diferenciais. Então, através dessa percepção dessas deficiências dentro dos aplicativos que aqui atuam, nós chegamos à conclusão seguinte. Primeiro, nós precisamos constituir um aplicativo feito por motoristas residentes e domiciliados na nossa cidade. Então, o que acontece? Hoje, os motoristas da MOVE são todos motoristas domiciliados e residentes em Itabirito. Tá? Então, hoje, se um motorista tiver algum problema, eu costumo brincar com ele, se tiver algum problema, eu vou na sua casa tomar café e resolver o problema. Então, o pessoal fica mais atento a isso. Entendeu? Então, todos os nossos motoristas são pessoas de Itabirito, algumas muito conhecidas, algumas que vieram ir para cá e gostaram e se fixaram em Itabirito e estão dentro do MOVE 356, comprovadamente, porque o cadastro obriga que todos comprovem o seu endereço fixo em Itabirito, e quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai checar. Né? Então, são diferenciais, os motoristas serem todos de Itabirito. É outro diferencial. O aplicativo traz todos os seus veículos identificados com uma plaquinha no vidro para-brisa do lado do passageiro e duas identificações nas portas laterais do veículo frontal. E a gente, inclusive, aproveita até aqui para dizer, se não tiver dessa forma, não entre, porque não é nosso carro. Tá? Então, se não tiver a nossa identificação, não embarque, porque os nossos veículos têm a identificação. Então, esse é o segundo diferencial. Terceiro diferencial é que as nossas tarifas são fixas. Então, nós trabalhamos com 3 tarifas, por quê? Porque nós trabalhamos por período de 5 da manhã às 17 horas, nós temos uma tarifa que é de R$11 para as viagens que são feitas até 3 quilômetros, até alerto agora. Qualquer viagem até 3 quilômetros vai custar apenas R$11. Tá? A partir das 17 horas, quando nós temos um aumento de demanda
no processo, nós elevamos essa tarifa de 11 para 12 reais. Ela é fixa até as 22 horas. E a partir das 22 horas, ela passa para 25 reais, se não me falha a memória. Então, são os três principais diferenciais do nosso aplicativo. Se a gente for atentar aos detalhes, nós temos carros somente a partir de 2015. Por quê? Porque nós só admitimos veículos com, no máximo, 10 anos de uso, como determina a lei municipal que foi promulgada no dia 6/6. Que, embora Itabirito não tenha uma lei específica para aplicativo, a boa regra diz que nós devemos seguir a lei próxima existente. Então, a lei que existe hoje determina 10 anos de uso, nós seguimos essa lei e respeitamos essa lei. Então, todos os nossos veículos são, a partir de 6 de junho, são todos com no máximo 10 anos de uso. Então, esse é um diferencial, que são veículos seminovos, muito bem cuidados pelos seus motoristas, que é uma condição que a gente pede para cada um deles também, né? E, enfim, basicamente seriam esses os diferenciais que nós trazemos para Itabirito. E um outro grande diferencial é que nós produzimos renda dentro de Itabirito, sim, para Itabirito e para as pessoas de Itabirito. Isso é muito bom. Então, diferente dos outros concorrentes que operam na cidade, que levam a nossa renda embora. Isso. Eles não deixam renda aqui para nós. Então, basicamente, seria isso. Top demais. E em que momento, Walter, você percebe o sucesso do aplicativo? Assim, nesses 6 meses, em que ponto vocês, né, perceberam, aqui já está começando a dar certo? Então, esse momento, primeiro assim, nós somos muito novos ainda para poder afirmar de maneira categórica o sucesso em definitivo, né? Mas a gente observa essa questão de o aplicativo estar realmente dando certo no momento em que a gente observa, através do nosso centro administrativo, dos nossos mapas, uma evolução no número de cadastro de passageiros. Uhum. Então, hoje nós estamos chegando a 14 mil passageiros cadastrados dentro do aplicativo. Tá? Então, quer dizer, isso é uma resposta de credibilidade, de que as pessoas acreditam no trabalho que nós fazemos, e isso demonstra que o aplicativo vem realmente se fixando. Hoje nós temos uma evolução de pelo menos 30 novos cadastros todos os dias dentro do aplicativo. Sim. Então, isso é que determina que nós tenhamos uma efetividade que vai determinar essa assertividade no processo que nós estamos trabalhando. Então, o aplicativo vem a cada dia crescendo mais. Obviamente que não é uma unanimidade, talvez nunca seja, né? Até mesmo porque a concorrência é salutar, mas nós temos a certeza de oferecer o melhor serviço aos nossos passageiros, entendeu? Com o intuito de realmente se fixar e tornar um aplicativo definitivo dentro do Itabirito. Legal demais. E assim, qual foi o maior obstáculo que vocês encontraram para fazer o aplicativo dar certo? Nossa, essa pergunta é complicada, porque, na verdade, nós enfrentamos obstáculos até hoje. Não vencemos todos ainda, vencemos um a cada dia. Mas existem alguns obstáculos. Nós temos obstáculos com os parceiros, né? Por quê? Porque o Move 356, ele não é uma empresa que contrata motoristas. Ele é, na verdade, uma empresa de tecnologia gestora de negócios. Sim. Então, o que o Move faz? O Move, ele faz a ligação entre o prestador de serviço e o tomador de serviço. Tá? Então, quem é o tomador de serviço? O tomador de serviço hoje são os quase 14 mil passageiros que acreditaram no projeto e se cadastraram querendo utilizar o serviço.
E o tomador de serviço e o prestador é aquele motorista que também, como o passageiro, se cadastrou, ambos gratuitamente, eles não pagam absolutamente nada, né? O cadastro é gratuito, e ele coloca o seu veículo à disposição daquele grupo de tomadores de serviço. Mas nós temos algumas dificuldades, por quê? Porque nós temos uma remuneração, eu falo para os meus treinandos, porque todo motorista, que é um outro diferencial que eu não citei anteriormente, todos os nossos motoristas são treinados, passam por um treinamento antes de ir para a rua atender o nosso passageiro. Então, eu sempre falo no treinamento que nós somos hoje o aplicativo que melhor remunera o motorista. Mas nós temos a dificuldade de que alguns têm mais dificuldade em entender isso. Então, essa é uma grande dificuldade. Fazer com que os nossos prestadores entendam que cada um deles é uma empresa individual, porque eles não são nossos funcionários, eles são profissionais autônomos que se cadastraram em nossa plataforma e que oferecem o seu serviço através dessa plataforma. Que alguns passageiros, às vezes, confundem, que acham que eles são empregados, que eles têm que seguir a regra, que eles são obrigados a isso. Acontece muito, por exemplo, quando uma pessoa esquece alguma coisa dentro do veículo, às vezes o passageiro ele acha que o motorista é obrigado a ir lá devolver para ele. Não, ele não é obrigado a ir lá devolver. Ele pode guardar e devolver, ele pode deixar no nosso escritório e a pessoa retirar, ou ele pode combinar com o passageiro e o passageiro indeniza ele lá uma corrida para que ele leve o objeto até a sua casa. Então, as nossas maiores dificuldades ainda são pessoas, que é exatamente aquilo que nós lidamos hoje, né? Mas sabemos também que são superáveis, porque alguns passageiros têm, por exemplo, já ouvi de alguns, o móvel é mais caro. Não, o móvel não é mais caro, é o contrário, o móvel é mais barato. Por que o móvel é mais barato? Porque nós não cobramos taxa do nosso passageiro e a nossa corrida é fixa. Ela custa R$ 11,00 de 5 da manhã às 17. Esse é o preço fixo, independente. Isso aí só vai mudar se você fizer uma viagem acima de 3 quilômetros, que aí vai te cobrar a diferença da quilometragem a mais. Mas dentro disso é normal. Então, a gente tenta mostrar para o nosso passageiro que, na verdade, nós oferecemos uma condição diferenciada dos demais. Por quê? O nosso concorrente mais próximo, ele cobra a taxa tanto do motorista quanto do passageiro. Então, nosso concorrente cobra, no mínimo, 19% do motorista. Nós cobramos uma taxa só de 10% para a manutenção do aplicativo. E o nosso concorrente cobra também uma taxa do tomador do serviço. Nós não cobramos absolutamente nada. Então, uma corrida que você solicitar por R$ 11,00, quando você chegar ao final da corrida, você vai ver lá no telefone do seu motorista que ele está recebendo R$ 11,00. Daqueles R$ 11,00 ele vai pagar 10%. E no seu telefone está marcado também R$ 11,00, o que é diferente nos outros aplicativos. Lá no aplicativo do motorista, às vezes ele está recebendo R$ 8,00 e você está pagando 12. Você está pagando 4 de taxa para a gerenciadora do sistema. Nós não temos isso. Então, são obstáculos que ainda a gente está treinando para poder conscientizar as pessoas. Quando o motorista está recebendo R$ 8,00, o passageiro está pagando 11, 12. Então, ele está pagando o mesmo valor que ele pagaria para a nossa empresa. Nós cobramos dele, numa corrida que ele pagaria 12, nós cobramos só 11. Então, o nosso valor hoje é um valor mais barato do que o concorrente. E esse é um obstáculo. Por quê? Porque você precisa mostrar isso e buscar maneiras efetivas de conseguir introduzir essa ideia para todos aqueles, tanto para o motorista, que ganha melhor com a nossa plataforma, quanto para o passageiro, que tem carros melhores, que tem carros bem cuidados, que tem motoristas treinados para atender. Mas nós vamos vencer isso tudo, vamos chegar lá com certeza. Tenho certeza disso. Ô, seu Walter, e assim, na sua opinião,
essa falta de informação para o passageiro, a Move pensou em algo assim? Em ter um canal de abertura para que eles possam se conectar e dizer assim, as suas dificuldades, enfim. Então, Porque com o motorista, a gente sabe que a Move realmente é bem abrangente, né? Ela tem uma comunicação muito ampla. Mas e para o passageiro? Então, para o passageiro, nós temos o suporte, né, que funciona todos os dias, de segunda a sábado, sendo de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, e no sábado até às 12 horas. Assim como funciona também para o motorista, né, que é através do WhatsApp. Nós não temos atendimento pessoal. Tá? Por quê? Porque se nós tivéssemos um atendimento pessoal, isso demandaria uma equipe muito maior e um custo muito mais elevado. E aí nós seríamos obrigados a transmitir esse custo, né? A dividir esse custo com o passageiro. E tudo que nós não queremos é elevar valores de tarifas, repassando isso para o passageiro. Não digo que isso talvez não venha a ser necessário um dia, pode ser que sim, mas Sim. enquanto nós conseguimos manter desta forma, nós manteremos. Então, o passageiro hoje ele tem duas vias de comunicação com a gente direta. Ele tem o WhatsApp direto do suporte, que é o 31 98 315 6272. E ele tem o e-mail. Todos esses recursos aparecem no aplicativo dele à disposição. Ele tem lá, entrar em contato, ele entra em contato com a gente através desses dois recursos, tanto o e-mail quanto o aplicativo, quanto o WhatsApp do suporte, que lá tem pessoas habilitadas para atender. E vou aproveitar e vou te dar uma ideia legal, uma coisa muito bacana que acontece. É normal as empresas terem uma gama de reclamação muito grande via esses canais com o cliente. E, para nossa surpresa, nós somos uma empresa que não temos reclamação. Nós recebemos e-mails de pessoas que nos pedem a devolução de taxa de cancelamento. Por quê? Porque quando a pessoa solicita um veículo e ele não acaba efetivando a viagem, ele cancela, ele tem até 2 minutos para cancelar depois que o motorista aceitou a chamada, né? E depois que o motorista chega ao local de embarque, ele tem 3 minutos para aguardar o passageiro. No caso, tanto ele quanto o passageiro podem cancelar. Então, no caso de cancelamento do passageiro, ele paga uma taxa de R$ 3. E as reclamações que nós recebemos são essas. Eu acho injusto eu pagar a taxa. Mas é porque o que acontece? Essa taxa existe para não permitir que se torne um hábito do passageiro chamar e cancelar. O que acontece hoje? Hoje nós temos passageiros que solicitam dois aplicativos. Ele solicita o Move e solicita o concorrente. Então, o que ele faz? Ele faz um leilão. O que chega primeiro, ele pega. Nós entendemos que quando você faz um contrato com uma empresa, que é o que eu entendo, você passageira, com o nosso prestador, você faz um contrato de serviço. Você solicita o serviço para ele, manda um contrato e diz, eu quero ir do ponto A ao ponto B. Então, ele aceita, no momento que ele aceita, ele assina o contrato com você de que ele aceitou o seu contrato. E aí, o que acontece? Qual a sua obrigação? A sua obrigação é só de respeitar o contrato. Qual é a forma de você respeitar o contrato? É embarcando no veículo e fazendo o trajeto para o qual você contratou aquele veículo. No momento que você deixa de fazer isso, você está descumprindo um contrato, você está desrespeitando o profissional. Por quê? Nós não colocamos, como algumas empresas, um acima do outro. Para nós, o motorista e o passageiro, o parceiro, motorista e o passageiro contratante, são exatamente iguais. Não tem um grau de preferência um ou outro, eles são iguais. Assim como nós não permitimos o motorista cancelar a viagem do passageiro
e não ser penalizado. Por isso existe uma penalidade, porque ele também deixou de cumprir o contrato. Então a gente procura estabelecer isso. E é importante que as pessoas entendam que o parceiro motorista ele é responsável pela sua viagem, pela sua vida durante o trajeto que ele está fazendo. Ele tem custo, ele tem gastos, ele tem combustível, ele tem mecânica, ele tem que manter o seu veículo ali em dia para poder prestar esse serviço. Então, quando o parceiro recebe uma viagem e ao chegar ao destino ou antes de chegar, ele tem essa viagem cancelada, ele tem que ser bonificado por essa perca que ele sofreu no trajeto. Então, são essas as reclamações, em geral, que nós recebemos dentro do nosso sistema de atendimento ao cliente. Ele funciona e funciona bem, está à disposição no aplicativo, né? E é só essa clareza de fatos que é importante a gente deixar. O sistema de suporte que nós temos vai responder a todas as perguntas, vai responder a todos os problemas que possam ocorrer. E está aberto também a dicas, né? Está aberto, inclusive, a sugestões. Nós pedimos, inclusive, aos nossos passageiros, por exemplo, você chamou um veículo, veio um outro, nos informe imediatamente qual foi o veículo que foi te atender. Por quê? Porque existem pessoas maldosas que podem ir lá e clonar um aplicativo, clonar um veículo e tentar atender um passageiro. Por quê? Porque toda empresa que faz algum sucesso, alguém quer também tirar algum proveito em cima desse sucesso. A gente sugere aos nossos passageiros que, por favor, nos comuniquem. Não chegou o seu veículo? Nos avisem. Mas façam também elogios aos seus motoristas. Agradeçam. Por quê? Porque é uma empresa prestando serviço para você, que tem uma qualidade. Nunca deixem de avaliar os seus motoristas, fazerem a sugestão. Nosso aplicativo tem um dispositivo que permite favoritar o motorista. Tudo são sugestões que nós podemos passar dentro do atendimento. Pessoas, às vezes, querem trocar fotografia, é só nos enviar a mensagem no WhatsApp e a foto que quer que coloque, nós trocamos. Ou seja, todo o atendimento é feito dentro desse sistema de contato que está disponível no próprio aplicativo do nosso passageiro, sempre que ele quiser. Muito bacana. Walter, e assim, a gente também quer saber um pouquinho de você. Quem é Walter? Como que esse Walter, é você dentro dessa empresa, dentro do Móvel? Nossa, O que você falaria assim, para as pessoas que te conhecem, que te acompanham como profissional também, né? Você fez uma pergunta bastante difícil, porque o Walter, em Itabirito, o Walter é de São Paulo, chegou em Itabirito em 1989, o Walter já fez N coisas em Itabirito, já foi motorista, já trabalhou na Serra Geral, já trabalhou na Itaminas. O Walter depois montou um salão de cabeleireiro, que é também a profissão do Walter, que também atende no salão quando tem o cliente dele para atender, que era o Walter e Veva Cabeleireiros, hoje é só Veva, que é a minha esposa, que lá está. E por quê? Porque eu saí para fazer faculdade, me formei em Direito, fiz também radiologia médica. Então, tem uma série. O Walter é polivalente, ele é multi, é igual. Eu costumo dizer que eu sou igual Bombril. Eu tenho 1001 utilidades. Mas o Walter, dentro do MOV 356, é só mais um motorista. É só um motorista que ajuda os demais a ganharem o seu sustento, que busca trabalho. Eu costumo falar para o pessoal dentro dos grupos, às vezes tem uns que cobram um pouco mais da gente do que outros, então eu costumo dizer, cara, eu sou o único cara dentro do sistema que trabalho para todo mundo se dar bem. Eu sou o único que trabalho para todos vocês se darem bem. Por quê? Porque cada um trabalha dentro do seu carro, dentro da sua empresa, recebe o seu dinheiro e vive a sua vida da manhã. Eu não, eu trabalho 8 horas todos os dias, eu entro às 8 e saio às 18, 19, já saí às 22 do escritório, solucionando problemas, administrando o sistema, porque o sistema às vezes tem problemas e eu sou obrigado a administrar. Então o Walter é esse cara que é empenhado, que briga,
no bom sentido, Sim, né? Porque eu falo, brigo, o cara é brigão. Não, brigo no bom sentido para que todos fiquem bem, para que não haja injustiça. sim. Eu acho que é uma das minhas principais bandeiras, não ser injusto, Uhum, porque eu costumo dizer que Deus é justo, e se Deus é o exemplo, sim. nós temos que seguir ele. A palavra fala que temos que realmente seguir a Cristo, né? Né? Cristo Então, é nossa esse referência, é o né? Walter. O Walter é esse cara que não desiste, desistir não faz parte. Certo. E aí estamos chegando quase no final do programa, que o nosso programa é Histórias de Sucesso pela TVI. Vou fazer mais duas perguntas, Walter. E muito, muito bom mesmo, assim, esse nosso encontro, né? Que realmente assim traz ao telespectador essa clareza, essa dinâmica, apresentando realmente o que é a MOVE dentro de Itabirito. E assim, uma das perguntas que não poderia faltar é o impacto desse trabalho na economia de Itabirito. Eu gostaria que você fizesse uma prévia. Então, eu vou te dar o impacto desse nosso trabalho em Itabiri nos 5 meses de existências, né? Uhum. Desse bebê que está crescendo, mas esse bebê é muito valente. Ele é muito valente, ele é muito forte, porque o nosso impacto dentro da economia de Itabiri, nos últimos 5 meses, nós conseguimos gerar uma renda de 1.400.000 reais para aqueles que trabalham com a gente. Tá? Esse valor foi gerado e distribuído entre os nossos parceiros. Foi a produção financeira dos nossos parceiros nesses 5 meses. O impacto do MOVE 356 em Itabirito é um atendimento de aproximadamente a partir de 20 a 26 mil viagens mês. Hoje tem 26 mil pessoas que se deslocam através do MOVE 356. Hoje, nesses 5 meses, acredito que será muito mais. Já tivemos um mês de pico dentro desses 5 meses, onde nós fizemos 36 mil viagens. São viagens finalizadas, essas que eu estou te falando. O total de viagens hoje, que é o MOVE 356 realizou já dentro da cidade de Itabirito, já recebeu, né? Eu vou só pegar o dado aqui, porque eu tenho o aplicativo aqui, eu posso Uhum. te falar. Então, o número de viagens recebidas, porque nós temos a diferença entre viagens recebidas e viagens finalizadas. Uhum. Então, esse número de 20 a 26 mil em média demanda e de 36 mil na alta demanda, ele é um número que representa as viagens finalizadas, ou seja, aquelas pessoas que solicitaram uma viagem, embarcaram e chegaram ao final. Mas nós temos, nesses 5 meses, até esse minuto que nós estamos conversando, como você pode ver aqui, 196.399 corridas solicitadas. Bastante, É um né? volume bastante grande. São quase 200 mil viagens solicitadas. Então, em média mensal, finalizadas, aí é isso que eu te falei, entre 20 e 26 mil em média demanda e chegamos a 36 mil com alta demanda. Então, é um impacto bastante grande. São muitas famílias que podem se deslocar do ponto A ao ponto B com um custo justo. Sim. E por que eu falo um custo justo? Porque outras operadoras oferecem viagens a 5,50, a R$ 6, a R$ 7. E aí eu falo justo por quê? Porque 1 litro de combustível custa R$ 6,40 no mínimo hoje. Então, se você pega uma viagem de R$ 5,50, você não está remunerando aquele que está te transportando. Uhum. Então, é injusto. É injusto. Então, por que o nosso valor é R$ 11? Porque o nosso valor ele cobre o combustível gasto pelo motorista, Uhum. que gira em torno de R$ 6,40. Vamos arredondar, vamos dizer R$ 6. Uhum. Tá? Ele tem um custo de manutenção diária, essas coisas todas,
que esse valor vai cobrir e vai sobrar em cada viagem. O motorista precisa receber uma remuneração por aquele trabalho. Sim. E nessas viagens de preços medíocres, eu chamo de preço, eu não tenho coragem de cobrar isso. Isso é a maior exploração e é o motivo pelo qual o MOVE nasceu. Para que não haja essa exploração ao motorista. Então, eu acho extremamente justo o valor de R$ 11. Por quê? Porque nesse valor ele ainda vai conseguir pagar o custo operacional dele e sobrar para ele ali R$ 4, R$ 5, R$ 3, R$ 4 por viagem, que é de onde ele vai tirar o sustento dele para a família dele. Então, hoje nós somos responsáveis por 200 famílias, Sim. que são os 200 profissionais cadastrados na nossa plataforma. E também por mais 13.600, aproximadamente, quase 14 mil pessoas que se utilizam para se deslocar todos os dias. Então, eu acho que é um impacto bastante grande para uma cidade de 52 mil habitantes, né? Então, nós temos aproximadamente 52 mil habitantes, que somado a uma população flutuante chega a 58 no máximo, não mais do que isso, e desses nós temos aproximadamente 27% da população economicamente ativa utilizando o MOVE 356. Sim. Então, acho que é um impacto bastante significativo que vai se tornar melhor. Sim. Por quê? Porque nós apoiamos, por exemplo, causas sociais. Nós apoiamos a causa do espectro autista, tá? Que nós temos alguns pais que são prestadores de serviço na nossa plataforma, que são pais de autistas, para os quais eu chamo a atenção, que são muitas crianças com esse problema hoje em Itabirito, e que eu já propus, inclusive, a esses pais, em nós constituirmos uma associação, uma fundação, para apoiar esse movimento, esses pais que são abençoados de terem filhos com a síndrome do espectro autista. Porque eu acho que são abençoados, porque não é dado. E aí me desculpa, eu acabo me emocionando, por quê? Porque eu acho que Deus não dá essa condição a qualquer um. Então, são pais abençoados. Sim, o meu irmão tem um filho. E, assim, o que eu percebo que nós que não temos essa oportunidade, né? Eu não tenho filho, minhas duas filhas não têm, acredito, né? Então, assim, a gente realmente precisa criar um movimento, porque há muito que ser feito nessa questão do autismo. Tá? Exato. Então, é por isso que nós apoiamos, nesse momento é um apoio modesto. Alguns dos nossos carros trazem um adesivo com o símbolo do autista, mas que eu espero, e aí os pais que estão me ouvindo, comecem a se movimentar, nos procure, porque nós não temos o conhecimento profundo da causa, até por não participarmos da vida de uma pessoa com esta síndrome. Mas nós pretendemos futuramente fazer campanhas, e aí eu já deixo o alerta aos nossos passageiros. Pretendemos fazer campanha para criarmos uma instituição dedicada a auxiliar esses pais com crianças portadoras da síndrome autista. Sei que já existe alguns centros em Itabirito que já oferecem algum tratamento, mas nós pretendemos trabalhar isso e apoiar essa causa. Então, de maneira geral, eu acho que são impactos interessantes, são coisas interessantes, que nós não só visamos economicamente falando, nós visamos também poder contribuir com a sociedade de maneira geral. Além da boa prestação de serviço, da segurança, do cuidado que nossos prestadores têm com nossos passageiros, e aí com certeza alguém vai dizer, mas eu peguei um motorista outro dia que era... Infelizmente, nós lidamos com seres humanos, ser humano não traz na testa o que ele é, nós apenas acreditamos que ele seja uma boa pessoa.
É importante que os passageiros, nossos clientes, entendam que o motorista é um cidadão, uma pessoa, um ser humano como ele, como qualquer outro, Sim. e que esse trabalho é um trabalho que acaba por trazer muito estresse ao motorista. E, às vezes, além dos problemas pessoais que ele tem, ele acaba tendo algum problema. Então, tenha um pouco de compreensão que, às vezes, nem sempre o motorista está bem, Sim, tem isso né? também, né? E às vezes nem um passageiro às vezes está muito bem, mas é importante que como seres humanos nós consigamos entender isso e apaziguar essa situação. E me permita, antes de finalizar, fazer uma observação, que essa é uma observação lamentável, lamentável, que eu particularmente gostaria que não ocorresse, que alguns passageiros que utilizam os serviços dos nossos prestadores e ao final da viagem diz que não vai pagar ou que vai pagar na próxima. Eu acho isso extremamente lamentável. Sim. Né? Peço àquelas pessoas que praticam isso, por gentileza, não façam isso. Não existe viagem para depois, não existe pagar na próxima. Isso é lei, está em lei. Não existe essa coisa de pagar na próxima. Ah, mas no aplicativo tal tem isso. Não, no outro aplicativo também não tem isso. São as pessoas que instituíram. Inclusive, a orientação é que quando o passageiro não paga, o parceiro ele pode solicitar a presença de uma viatura policial para resolver a questão. O que eu acho lamentável e desejo que não ocorra. Sim. Tá? Então, fiquem atentos a isso. O motorista não é empregado particular de ninguém. Ele é um prestador de serviço autônomo. O MOV 356 não é patrão do motorista, ele não tem vínculo empregatício nenhum, ele é só uma plataforma, tá, de gestão de negócio, que liga passageiros e motoristas. Então, o motorista não é empregado da MOV 356. Então, não adianta você mandar mensagem para a MOV, porque você tem que fazer isso. Não, nós não temos que fazer nada com o motorista. O problema de motorista e passageiros, prestador e passageiro, tem que ser resolvido entre prestador e passageiro. A MOV só resolve se você perdeu alguma coisa no carro, se você teve um motorista que te agrediu, e quando eu digo agrediu, agrediu física ou verbalmente, Sim. devidamente comprovado, obviamente. Então, é importante que todos prestem atenção nesse detalhe. Todos são prestadores de serviço, são pais e mães de famílias, que nós temos várias mulheres também que prestam serviço, estão lá à disposição para atendê-los da melhor forma possível, com o maior carinho e atenção possível, mas sejam justos com os seus parceiros, os seus motoristas. Muito bom, viu, Valdo? E qual a mensagem que você deixa aí para os motoristas, que são os profissionais que fazem dessa plataforma ser um sucesso? Olha, falar para motorista é difícil, entendeu? Porque são pessoas muito diferentes umas das outras, mas o que eu diria, e talvez até não é nem uma mensagem, talvez seja um pedido, né? Acreditem no projeto 356, dedique-se ao projeto 356. Por quê? Porque se todos se dedicarem ao projeto 356, todos vão melhorar a sua renda, todos vão melhorar a sua condição de vida e a sua condição de trabalho. Por quê? Porque o projeto que nós criamos possibilita o motorista a trabalhar um período, a parar, tomar o café, conviver com a sua família, voltar novamente, desenvolver o trabalho por mais um período, almoçar, descansar, poder voltar a trabalhar novamente, para que ele possa ter uma qualidade de vida boa. Então, a minha mensagem a todos é essa: nenhum parceiro nosso que se dedica ao trabalho que nós propusemos é mal remunerado. Não vou dizer aqui por questões éticas a remuneração de cada um, mas todos eles sabem e são informados do treinamento e é comprovado o que nós falamos, que eles podem ter como renda e ter uma renda que às vezes tem profissionais aí bem qualificados que não conseguem faturar o que eles faturam com a qualidade. Então a minha mensagem é essa: abracem o projeto, Sim. andem junto com a gente, porque se você andar junto com a gente,
com certeza você será também um profissional de sucesso. E às vezes você pode estar deixando de abraçar a causa que vai te levar ao sucesso para ficar com aquela que não te daria o mesmo sucesso. Então, a mensagem que eu tenho é isso. E meu muito obrigado a cada um daqueles que abraçaram, que estão com a gente e que já descobriram que a realidade do nosso trabalho está aí para qualquer um que quiser abraçar a causa. Então, meu muito obrigado a todos os parceiros. Contamos sempre com vocês. Meu muito obrigado a cada um dos quase 14 mil passageiros. E contamos com vocês, porque vocês dois são a alma do projeto Move 356. Muito bacana, Valdo. É uma alegria enorme encerrar esse programa e dizer, Walter, que Itabirito realmente só ganha com empreendedores, pessoas que acreditam que criar um projeto e fazer ele dar certo aqui na cidade faz toda a diferença. Porque Itabirito tem crescido cada vez mais. Sabemos que Itabirito é uma região de mineração, mas que empresas igual a Move, né? Que a Move, na verdade, ela veio atender uma demanda muito forte, muito grande na comunidade. E nós sabemos que todas as cidades têm essa necessidade de atender essa questão do transporte, né? E que essas empresas, igual esses aplicativos, vêm com essa proposta de ajudar, né, a questão, né, da gestão política aí, de resolver essa questão do transporte. E o aplicativo ele vem com essa proposta e ele consegue resolver de uma forma muito eficaz. Então, queremos realmente, mais uma vez, aí, agradecer o seu Walter, viu? Espero que a gente tenha outras oportunidades, outros encontros aqui. Me permita, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de poder estar aqui falando sobre o nosso projeto e vou te antecipar de primeira mão, coisa que ainda não colocamos, nós estamos, a partir de agora, fazendo também o atendimento corporativo, que é o atendimento para empresas, e para a nossa alegria, estamos estabelecendo hoje uma parceria com a Desiap, passaremos a atender a Desiap e também a Associação dos Artesãos e Artistas de Itabirito também. Então, são as duas primeiras empresas que estão passando a utilizar o sistema corporativo do MOVE, que visa a atender empresas de modo geral. Empresas que tiverem interesse podem nos contactar também. Sim. Será um prazer poder atendê-los. Meu muito obrigado a você, Ju, meu muito obrigado à TVI, ao nosso cinegrafista, o Matheus. Muito obrigado, Matheus, pelo seu trabalho. Sim. Muito obrigado ao meu amigo Lauro, lá na TVI também, que já faz algum tempo que não acompanhamos um ao outro, praticamente há muitos anos, mas há muito tempo não vejo. Então, meu abraço, meu muito obrigado ao seu programa, e que ele seja cada dia mais um sucesso também, e precisando, temos um baú cheio de coisas para contar. Que bacana, viu? Muito obrigada, então.